Oi pessoinhas, tudo bom? Hoje estamos com Maiane na selva. Eu trouxe aqui a Mimosa, ela tirou 1000 na redação do Enem. E ela vai contar pra vocês como foi. Não, mentira, mas hoje o vídeo vai ser como manda bem na redação. É o seguinte, a primeira coisa que você tem que pensar é que toda redação ela precisa ter uma estrutura básica. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso para qualquer redação, em qualquer vestibular. Varia muito no vestibular os temas ou o estilo da redação. Tem vestibular que pede, por exemplo, uma dissertação, que é a maioria dos casos, mas podem pedir crônicas ou outros tipos de gêneros textuais. Então, as dicas que eu quero dar são justamente, eu costumei ser aquela aluna 700, 800, e eu senti que esse último ano que eu fiz cursinho, agora em 2015, eu tentei o último Enem, eu consegui dar uma melhorada. E eu acho que foram justamente com relação a alguns pontos bem específicos. E são justamente as dicas que eu quero dar pra vocês. Mimosa foi embora, não quer ensinar pra vocês só tirar 1000. Mal, gente. Mas continuando. Eu consegui tirar 920 nesse último Enem. E eu acho que foram justamente algumas especificidades. A primeira coisa que todo mundo tem que cuidar é a questão de uma boa argumentação. Muitas vezes a gente acaba ficando perdido, repetindo argumento, se complica, porque os argumentos são rasos. É tipo, eu penso, eu acho, e coisa assim. E não adianta, na tua redação você tem que colocar um argumento histórico, tem que colocar lá uma citação que você conhece, e coisas assim. Aí você vai me perguntar, mas é complicado eu colocar eu não conheço nenhuma citação, eu não sei uma argumentação boa sobre nenhum tema. Uma coisa bem importante é você conhecer o estilo da prova. Por exemplo, no Enem dificilmente vai cair um tema sobre corrupção no Brasil. Ou, por exemplo, não vai cair sobre o Lava Jato. Opa, passarinhos, tudo bem. Também tiraram 1000, gente, presta atenção. Não, esquece. Por exemplo, não vai cair sobre o Lava Jato no Enem. Porque você vai acabar inevitavelmente falando mal do governo. E a prova é do governo. A não ser que a Dilma esteja louca ou o estagiário vai ser demitido. Então, esses são os únicos casos em que vai cair sobre corrupção no Enem. Fora isso, cada prova tem sua especificidade. Mas voltando à argumentação, uma boa dica para você ter boas argumentações é o seguinte: decora algumas citações-chave. Quer um exemplo? Não pegue uma citação falando exatamente sobre a violência doméstica no Brasil. Sei lá quantos % das pessoas sofrem de violência doméstica no Brasil. Porque isso você só vai poder usar numa redação sobre violência doméstica. Eu vou dar um exemplo. Para essa última prova eu decorei umas citações tipo assim. Tem uma da Helena Collodi, que é uma poetisa paranaense, e a citação dela é a seguinte: pintou estrelas no muro e teve o céu ao alcance das mãos. Por que essa redação é boa? Essa citação é boa? Porque você vai poder usar em tudo que é caso que, por exemplo, a pessoa pode retomar, ter tentativas de esperança. Por exemplo, nessa redação da violência contra a mulher, eu comecei com essa citação, falando, pintou estrelas no muro e teve o céu ao alcance das mãos. E daí eu citei, falei que era sobre uma poetisa paranaense, que também era uma mulher brasileira e que estava em alta, enfim. E daí lá no final eu falei assim, que teríamos que ajudar as mulheres a construir esses muros, para alcançarem suas estrelas, que é retomar a esperança dessa mulher. Isso pode ser usado em qualquer redação que, por exemplo, fale sobre preconceito, sobre algo assim. E é um tema, uma citação que você vai conseguir usar muitas vezes. Tem também uma citação do Paulo Leminski que diz o seguinte: isso de querer ser exatamente aquilo que a gente ainda vai nos levar além. Se eu não me engano é do Paulo Leminski, se não me corrijam, desculpe. E essa citação também é interessante. Por exemplo, você pode usar em qualquer tema de preconceito. Porque você coloca lá que você pode ser exatamente o que você quer ser. E isso dá pra usar em várias redações. Tem também uma do Albert Einstein que diz: tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. Qualquer tema que envolva tecnologia e coisas afins, você vai poder usar essa citação. Além disso, eu recomendo estudar bastante história, estudar bastante geografia. Porque se você estiver bem nesses assuntos, você vai saber usar. E não precisa, por exemplo, quando você vai escrever a redação, pensar quando será na história que teve algo sobre violência contra a mulher. Não, só pensa assim: quando que tem algo sobre mulher, o que eu sei sobre mulher da história? Por exemplo, nessa última redação eu fiz bem isso, eu pensei exatamente o que tem sobre mulher na história. E daí eu retomei lá justamente Atenas, que é o berço da democracia, que só eram considerados cidadãos os homens maiores de 21 anos, se não me engano, e afins. Então você não precisa ser tão específico para lembrar as coisas.
você tem que pensar exatamente no que você já sabe. Não fique forçando para pensar num tema exato. Isso pode ser que te ajude a achar a argumentação boa. Outras coisas daí que é bom, legal tomar cuidado e que pode engrandecer bastante sua redação. Usar umas palavras de ligações fortes, tipo, ao invés de você ficar usando embora, além disso, começa a usar umas palavras bem loucas, tipo com quanto, ademais, por quanto, todavia. São palavras que pouca gente usa, mas acabam dando aquele 10% a mais na sua redação. Porque aquele 1%? Não, mentira. Outra coisa, esse ano vocês têm que cuidar com uma coisa bem importante, novo acordo ortográfico. Se você não sabe as regras, é hora de saber. Ideia, não tem mais acento. Além disso, o de básico, crase, vírgula, não separar sujeito do verbo, básico da vida, beleza? E ponto também, evitar frases com mais de 3 linhas, porque senão acaba ficando uma frase extensa, você se perde, esse tipo de coisa acaba ficando chatinho. Cuidar com repetições, são algum vício. Fugir daquelas conclusões óbvias, tipo, o governo deveria investir mais. Se você não sabe como fugir dessas conclusões óbvias, uma dica é fazer o seguinte: na hora que você está escrevendo sua redação, só escreve lá conclusão e escreve tudo que você pode ser solução, mesmo que seja tosco, mesmo que seja ruim, só para você treinar enquanto você está nessa fase de treino. Claro que no dia da redação você não vai ter todo esse tempo, mas aí você já vai ter escrito, você já vai estar sabendo o que você deve escrever. Outra coisa, se você não sabe escrever uma palavra, substitui. Não tente usar a palavra que você não sabe escrever na hora, porque senão você vai se ferrar. Não, você pode se ferrar, pode ser que você não se ferre, vai que você dá sorte. E também não ser imparcial, a não ser que a redação peça quais os prós e contras. Mas tipo, uma redação do Enem dificilmente vai pedir isso. Fora isso, gente, o que tem que fazer é treinar, treinar e treinar. Por hoje é isso, gente. Se você gostou, se inscreve no canal, curte no Instagram, no Facebook, manda pros amiguinhos e bora lá treinar muita redação, beleza? Tchau!